Presta atenção nessa premissa. Nos anos 80, dois estudantes de arte se cansaram de sentar em salas de aula sem janelas para ter aulas de teoria de arte e fizeram um plano audacioso para passar um ano viajando de Los Angeles rumo ao leste dos Estados Unidos, munidos apenas de sketchbooks e materiais baratos de desenho e pintura para se aventurar em uma jornada sem muito requinte. Dormiram em cemitérios e em telhados, desenharam retratos de lenhadores e mineiros de carvão e, nesse meio tempo, escreveram um guia para artistas de todos os níveis conseguirem sair para desenhar ao ar livre. Ouvindo essa premissa, eu tenho certeza que vocês se interessaram muito e vão querer correr para comprar este livro aqui, que é o The Artist's Guide to Sketching, do James Gurney e do Thomas Kinkade. Mas será que é tudo isso mesmo? Será que essa premissa se concretiza em qualidade ao longo da leitura? É sobre isso que eu quero discutir com vocês hoje no meu review deste livro que eu comprei com o meu suado dinheirinho, ninguém me enviou, tá? Isso aqui, galera, é um livro que foi relançado, tá? Ele foi lançado inicialmente nos anos 80 e agora teve uma reimpressão desse livro pelo James Gurney e pela Fundação Kinkade, tá? Então, eles se uniram ali para poder relançar esse livro numa nova edição. Então essa edição é diferente da que foi lançada inicialmente nos anos 80 e ela contém novas fotos de desenhos, né? Então as reproduções desse livro estão em uma reprodução melhor, em mais alta qualidade do que no livro original, tá bom? Vamos discutir alguns pontos sobre esse livro e eu vou contar tudo o que eu achei para vocês. Vamos lá, então. Primeiro passo para a gente começar o nosso review é falar sobre a parte física do livro, tá? Então, galera, é um livro de capa mole, tá? Não é um livro de capa dura. E ele tem por volta de 200 páginas, umas 170 páginas de leitura. Ele foi impresso em um papel couché, eu acho. Eles não deixam informações sobre a impressão, pelo menos eu não achei, tá? E é um livro relativamente grande, assim, né? Ele não é um livro pequeno de forma alguma, o que é muito bom para um livro de arte, porque você pode visualizar as imagens com bastante qualidade, né? Você não fica com dúvida no que você está vendo, tá? Assim, isso é bom, na verdade, essa questão da capa ser mole, ter umas questões mais simples de impressão, torna esse livro um pouco mais acessível. Então eu paguei em torno de 130 a 140 reais. Quem compra livros de arte sabe que os livros hoje em dia têm passado de 200 reais, então esse livro aqui ele tem um preço um pouco mais acessível, mas ele não é um livro muito grande, tá? Em questão de numeração de páginas, tá? Ele não é aquele livro bitelo, enorme, que você vai ficar meses lendo. Ele é um livro de uma leitura bem rápida, tá bom? Ele é todo em inglês, ele é escrito em inglês, não é uma edição brasileira, tá bom? Mas eu acho que quem tem um nível iniciante e intermediário consegue ler tranquilamente esse livro, tá? Não é um livro que demanda de muito conhecimento avançado de linguagem do inglês e tal. Ele vai utilizar alguns termos de desenho, mas eles são muito simples de entender pelo contexto, entendeu? Então, o que eu entendo por uma leitura para um iniciante / intermediário é que muitas das coisas talvez vocês não entendam pela linguagem, mas que você vai entender pelo contexto da coisa. Você vai entender a mensagem que eles estão querendo passar, mas não exatamente o que eles quiseram dizer, porque em alguns momentos eles vão usar termos culturais próprios dos Estados Unidos, né? Próprios dos estadunidenses. Então, talvez alguma coisa ou outra você não vai pegar a referência, mas isso é super de boa, de verdade, não é uma coisa que me incomodou. Eu não entendi absolutamente tudo que eles escreveram aqui, especialmente quando eles usam alguma analogia a produtos deles lá, então fica um pouco mais difícil. E na parte técnica de desenho, aí você precisa pelo menos entender mais ou menos o que é o universo de desenho. Se você for completamente iniciante e ainda não dominar o inglês, aí nesse caso talvez fique difícil para você compreender o livro, tá? Mas é uma linguagem simples, não é muito rebuscada. Então, o narrador desse livro, né, não é especificamente o James Gurney ou o Thomas Kinkade. Eles fazem uma narração em conjunto, então eles sempre falam assim, nós fazemos dessa forma e tal, entendeu? E é até bom a gente começar por aí, né? Para quem não conhece, o James Gurney, ele é um artista extremamente influente e muito respeitado pela indústria, tá? Num geral, assim, ele
inspirou uma legião de pessoas com o seu universo chamado Dinotopia e ensinou muitos artistas com o seu best-seller aí, Color and Light, e tem o Imaginative Realism também, que é um livro muito famoso dele. Ele escreveu outros livros e ele produz conteúdo pro YouTube e pro Gumroad, dá cursos e tal, até hoje. Ele é um cara muito ativo, eu não conheço ele pessoalmente, mas pelo que eu vejo nos vídeos, ele parece ser uma pessoa muito amável e muito respeitada pelos seus companheiros, né, de trabalho e tal. Então, esse é o James Gurney, é um cara visivelmente muito apaixonado por arte, então ele é muito inspirador, até recomendo que vocês sigam o James Gurney, especialmente no YouTube, porque o conteúdo que ele produz é de muita qualidade, tá? O Thomas Kinkade já é um pouco mais controverso, tá? Tem uma legião de pessoas, especialmente estadunidenses, que respeitam e admiram e amam muito, são apaixonadas pelas artes do Thomas Kinkade, mas muitas pessoas detestam esse cara também. Ele é muito tipo 8 ou 80, entendeu? Na parte artística, tá? É o que eu vou me atentar um pouco mais aqui na parte artística. Eu não vou falar muito sobre a vida do Thomas Kinkade, porque isso dá um vídeo à parte, porque a vida dele é muito doida. E eu tô pesquisando demais sobre esse cara. E a história dele é um buraco sem fundo. Se você começa a cavar ali, você vai embora e vai descobrindo uma coisa atrás da outra. É uma loucura, tá? Mas, de qualquer forma, esse cara ele é muito importante, de qualquer forma, para a história da arte ali dos Estados Unidos, tá? Porque ele é, se não o artista mais bem-sucedido financeiramente de todos, ele é um dos mais bem-sucedidos, tá? Ele tem uma fortuna aí que eu acho que passa de 60 milhões de dólares, né? Ele já faleceu, mas tem o trabalho dele ali, né? O legado dele, a empresa dele continua. Ele conseguiu uma fortuna de 60 milhões de dólares de um jeito muito doido, assim. Que, de novo, vale um vídeo à parte só sobre o Thomas Kinkade. Mas o que você precisa saber é que ele é um pintor que criou meio que um método de vender prints e prometer que esses prints seriam únicos, especiais e iriam valorizar. Era como se fosse um investimento. Então muitas pessoas compraram prints do Thomas Kinkade achando que ia valorizar. E é um print, né? É um print com um pouco de pintura a óleo por cima, é uma coisa meio estranha, mas enfim. Os conservadores cristãos amam muito o Thomas Kinkade, tá bom? Vamos lá, falar do livro então. Eu não vou me atentar muito na parte pessoal do Thomas, mas é que, desculpa, é um interesse meu. E eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre esse cara em algum momento, tá? Vamos seguir então pra gente falar sobre o livro, tá? O que interessa pra gente desse livro. Será que é pra você? Eu queria falar, principalmente, a minha parte favorita desse livro. A minha parte favorita desse livro é quando o próprio James Gurney, ele fala pra gente com todas as letras que você precisa dar um like nesse vídeo antes da gente prosseguir e conhecer a nossa área de membros, que financia vídeos como esse aqui. Então a gente só pode falar o review de um livro desse jeito aqui, mais informal e dando a minha opinião 100% honesta, principalmente porque a gente é financiado pela nossa própria comunidade. Então, conheça lá a nossa área de membros, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai te interessar, tá? A gente tem vários encontros sobre desenho, sobre pintura digital, sobre pintura tradicional, encontros para você praticar o seu inglês. Tem um monte de material para você poder baixar, tipo pincel, fotografia para estudo. Cara, é uma infinidade de conteúdo, tudo pelo mesmo preço inicial ali de R$19,90, um preço super acessível, mas veja se faz sentido pra você, se cabe no seu bolso. E ó, indicação do James... Não é a indicação dele, do James Gurney, tá? Isso aqui é uma coisa que eu inventei só pra gente poder falar. Mas enfim, voltando. Agora sim, vamos começar o nosso review, galera. Pra quem que é esse livro? Será que ele é tudo isso mesmo? Vamos discutir tudo isso. Esse livro, pessoal, ele não é nada técnico, tá? Ele é um livro de dicas comportamentais pra você utilizar durante suas sessões de desenho ao ar livre, ou seu plein air sketching, seu urban sketching, ou seja lá qual é o termo que você quiser usar, tá? Dicas de comportamento. Basicamente é meio que isso, tá? Parte técnica tem muito pouco. A não ser uma parte muito específica de perspectiva que ele fala de como você pode
em campo, né? Sem régua, sem foto, sem nada, conseguir transpor a perspectiva que você está observando para o papel, meio que ele não dá mais nenhuma dica técnica. Então, se você busca por coisas muito mais aprofundadas e específicas, talvez esse livro não seja para você, tá bom? E até, ouvindo a premissa que eu falei no começo desse vídeo, você fica imaginando, caramba, então eles vão falar sobre essa jornada que eles tiveram ao leste dos Estados Unidos, eles vão falar dos perrengues, vão falar sobre tudo isso? Não. Esse é o contexto que envolve o livro, mas eles falam muito pouco sobre essa viagem. Eu me frustrei um pouco sobre isso, eu queria particularmente que eles tivessem usado essa narrativa da viagem como um pano de fundo para falar sobre as técnicas e mostrar um pouco dos desenhos que eles fizeram e falar sobre as situações que eles enfrentaram com aqueles desenhos. Mas não é isso muito que acontece. Isso aqui é um guia básico mesmo para desenho ao ar livre, tá? E desenho, tá? Não pintura. Eles falam muito pouco sobre pintura, quase nada. É muito mais sobre sketch, sabe? O ato de você fazer sketches ao ar livre, de pessoas, de cenários, mas muito pouco sobre pintura. Então, para quem conhece o James Gurney lá do Color and Light, você não vai encontrar as mesmas técnicas de pintura e tal pra cá, tá? Então, não se frustre. E eles vão falar muito pouco sobre a viagem. Na verdade, essa parte da viagem fica só pela introdução mesmo e por alguns desenhos que eles fizeram na viagem que eles trazem pro livro, mas alguns desenhos que eles colocam aqui são meio sem contexto, entendeu? Então, fica um pouco a desejar. Eu não vou ficar avaliando o livro pelo que ele poderia ser, mas eu não posso deixar de comentar aqui que isso me frustrou um pouquinho. Eu estava pronto para entrar naquele carro com porta-mala semiaberto, cheio de tela e de sketchbook dos dois artistas, e entrar nessa aventura com eles durante a narrativa, durante a leitura, mas não é isso que acontece, tá? Isso me frustrou um pouquinho, mas tudo bem. Vamos avaliar agora o livro sobre o que ele é mesmo, tá? Direto sobre o que ele é. Então, ele discorre praticamente por todos os tópicos relevantes para você fazer desenho ao ar livre. Então, por exemplo, tópicos como o que você faz quando você quer desenhar uma pessoa e ela percebe que você está olhando? Como você aborda uma pessoa que você quer desenhar depois de você ter feito o desenho, sabe? Esse tipo de coisa de comportamento, isso é muito legal, tá? Porque é difícil você ver as pessoas falarem sobre esse assunto, mas é muito, muito interessante, assim, como eles dão algumas dicas que às vezes parecem meio óbvias, especialmente no mundo que a gente vive hoje, mas eu tento ler esse livro com um pouco do olhar daquela época também, sabe? Dos anos 80, onde a gente não tinha tanta informação disponível quanto a gente tem hoje em dia. Então ele não é um livro de como desenhar, é muito mais um livro inspiracional. Não chega a ser coach, tá? Ele dá dicas práticas mesmo de comportamento e tal, mas é um livro que você provavelmente, quando vai ler, você vai respirar um ar de caraca, olha que da hora, olha as possibilidades que a gente tem, deixa eu explorar o meu mundinho agora, né? Você acompanha um pouco o que o James Gurney criou e tal, né? E o Thomas também, mas você quer, ao final desse livro, eu acho que você vai querer contar as suas histórias, visualizar o seu mundo, mostrar o seu mundo para as outras pessoas, entendeu? Então, essa parte de inspiração é muito legal, tá? Então, eu me senti motivado para desenhar e fazer sketch ao ar livre, é uma coisa que eu voltei até a fazer, coincidentemente ou não, durante a leitura desse livro. Então, eu acho que isso acabou me inspirando um pouco a voltar com esse hábito, né? E eu gosto também, só para falar de uns outros exemplos, eu gosto também de como ele conversa com principalmente quem está começando agora a respeito de você soltar um pouco o traço, não querer copiar necessariamente ou obrigatoriamente a natureza ou as coisas que você observa. Eles falam muito sobre você abordar o desenho de uma forma mais imaginativa, sabe? De você criar contrastes, aumentar a sua... intensificar a sua percepção e o seu sentimento que você estava tendo quando estava desenhando aquilo, sabe? Então, essa parte também é muito legal. Não só inspira você, mas te dá um caminho muito mais criativo para os desenhos ao ar livre, assim, né? E também, no geral, entendeu? Então, ao invés de você simplesmente copiar, por exemplo, uma pilha de livros,
Se essa pilha de livros é algo mais caótico, ele, por exemplo, sugere que você crie e intensifique o caos daquela pilha de livros. Enfim, esse é um exemplo de como eles falam sobre essa questão de criatividade dentro de um universo que geralmente não é muito criativo. Então eu gosto dessa abordagem deles, né? De você colocar requintes mais criativos e até bem-humorados dentro de um universo que geralmente é mais engessadinho, né? Então eu gosto bastante dessa questão, tá? Mas assim, quem gosta de conhecer materiais novos, ou até para quem está começando e não conhece muitos materiais, esse livro também é legal. Por quê? Ele tem uma seção de materiais, que eles vão te dizer bons materiais para você levar para desenhar ao ar livre, e todos os desenhos que são colocados nessa edição, ao lado você sabe exatamente a técnica que foi utilizada e a superfície que foi utilizada. Que para mim, sinceramente, ok, é legal para quem não conhece, mas eu não, sabe, não me conectei tanto com esse tipo de narrativa, né? De novo, eu acho que se tivesse uma abordagem onde a gente acompanhasse essa jornada, tipo, às vezes cidade por cidade ou história por história, e a gente conectasse isso com a técnica que foi utilizada aí, com os desenhos que estavam sendo representados aqui, teria sido um negócio absurdo. Mas não é, tá? Então, essa é uma crítica que eu tenho, mas que também é relevante ela é irrelevante para quem está começando, porque é legal você olhar para os desenhos e saber qual foi a técnica, porque aí você pode, por exemplo, encontrar um desenho que você fala, caraca, eu adoro essa técnica, e você sabe exatamente como chegar naquele resultado, entendeu? Qual é o material que você precisa comprar para chegar naquele resultado. Então, para quem está começando, eu acho que é muito pertinente isso, tá? Então, qual que é a minha visão resumida, só para a gente chegar num final desse vídeo? O que eu acho desse livro aqui? Olha, definitivamente ele não é um livro obrigatório para você. Até por causa do momento que a gente vive hoje, com a internet cheia de informação e tal, eu não acho que o que tem nesse livro você não vai encontrar em outros lugares. Isso não é uma boa forma de avaliar um livro, principalmente um livro escrito na década de 80, mas eu quero que você também não gaste dinheiro à toa, tá? Definitivamente é um livro que foi gostoso de ler, eu não me arrependo, tá? Ele vai ficar na minha coleção aqui e tal. Mas eu não sei se eu indico com uma forma muito enfática, assim. Eu não acho que todo mundo precisa ler esse livro, assim como eu acho que isso acontece com outros livros do próprio James Gurney, entendeu? Eu acho que é um livro que é gostoso de ler, ele é divertido em alguns momentos, em outros ele acaba sendo um pouco maçante, até pelos exemplos metafóricos que eles dão, sabe? Tipo, às vezes fica um pouco maçante porque são muitos exemplos. E se você estiver vendo uma caixa e você poderia fazer tal coisa. Eu acho que são uns exemplos muito que acaba deixando a leitura um pouco chata, assim, sabe? Um pouco maçante. Mas que por ser pouco texto, então você consegue avançar rápido nesse livro, né? São poucos textos, as imagens são bem grandes nas páginas, então você consegue avançar rápido e ter uma leitura fluida, né? Mas é isso, eu acho que é um livro um pouco mais superficial do que eu imaginava. Eu gostaria de um livro um pouquinho... Se fosse para essa parte mais técnica, já que era a intenção, às vezes se aprofundar em certos temas acho que poderia ter sido interessante, mas eles meio que não deixam nenhum tema passar batido. Eles falam sobre tudo, mas é um geralzão, entendeu? É uma forma um pouco mais superficial. Eles dão um geralzão sobre esse ato de desenhar ao ar livre, e é isso. Entendeu? Então, não acho que você precisa obrigatoriamente ler esse livro, mas se você tiver a oportunidade, mal nenhum vai fazer. É algo muito interessante de você ver, especialmente se você conhece a história do Thomas Kinkade, se você sabe o que acontece com esse cara, as coisas que ele já aprontou. Quando você olha para esse livro, você fala, mano, o que aconteceu com esse ser humano? Porque quando ele tava ao lado do James Gurney, aparentemente ele era um ser humano bem diferente, né? Mas, enfim, de novo, não é sobre ele este vídeo aqui. É um registro histórico legal. Então, para quem
aprecia a história do James Gurney, a história de desenho e gosta de comprar livros, aí talvez seja uma aquisição que você pode colocar ali no meio de outras aquisições, que não vai fazer mal nenhum. Ele não é um livro extremamente caro, né? Mas se você está juntando todos os seus centavos para poder comprar um livro, talvez não seja esse livro. E aí, pessoal, vocês já leram este livro? Vocês gostaram da leitura? O que vocês... Para quem vocês indicam esse livro, se você já leu? Você tem vontade de ter esse livro, de ler este livro? Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Se você não leu, se você só está interessado, deixa um comentário mesmo assim, sugerindo outros livros para que eu traga aqui para vocês alguns reviews. Eu vou começar a trazer reviews de livros, eu voltei a ter o hábito de leitura assim que eu abandonei o Duolingo, ó que beleza. Então eu quero trazer mais reviews para vocês, então deixem nos comentários também, por favor, outras sugestões de livros, tá? Mesmo que eu tenha que reler, eu vou fazer isso com o maior prazer, tá? E aí aproveita que você está aí embaixo e deixa sua avaliação também nesse vídeo, não custa nada para vocês, é a nossa moeda de troca. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.